Bom dia, boa tarde ou boa noite. Saudações ortopédicas. Sejam bem-vindos aos Ossos do Ofício, nosso ponto de encontro de incentivo ao estudo passivo para você se acostumar com o tema e depois passar para o estudo ativo, no livro-texto, na beira de leito, no estudo de casos, nas imagens e na conversa com os preceptores e colegas. Nosso tema de estudo de hoje será osteomielites. Isso aí, e hoje a gente vai direto ao ponto. Pensa naquele osso de uma criança latejando, tipo com uma coleção de pus sob tanta pressão que os vasos da metáfise vão colapsando um por um. Nossa, uma verdadeira bomba relógio vascular, né? Exatamente. Então a nossa sessão de estudo de hoje foca exclusivamente em como desarmar essas bombas. Vamos focar no tratamento cirúrgico, nas controvérsias e nos cuidados trans- e pós-operatórios. Perfeito. Essencial para quem está na enfermaria. Com certeza. E para não ficar uma coisa monótona para os nossos residentes que estão ouvindo, vamos usar um formato bem diferente hoje. Uma dinâmica de perguntas e respostas bem estilo flashcards do Anki mesmo. Ah, legal. Tipo, bater caso com os preceptores. Isso. Um de nós lança a pergunta cirúrgica direta, o outro traz os detalhes técnicos. E aí a gente inverte os papéis. Preparado para começar essa primeira rodada? Com certeza, vamos nessa. E, para abrir, a gente tem que falar de indicação, certo? Antes de pensar em reconstrução gigante. Então, primeiro a flashcard para você. Na osteomielite hematogênica aguda, quais são as duas indicações absolutas para a gente levar esse paciente para o bloco cirúrgico? Bom, a rotina clássica dita duas coisas principais. Primeiro, a presença confirmada de um abscesso que exija a drenagem e segundo, a falha clínica, tipo quando o paciente não melhora após receber antibiótico intravenoso. E essa falha a gente avalia em quanto tempo, mais ou menos? Geralmente, a gente dá uma janela de 24 a 48 horas. Se a febre não cede, a dor continua e a PCR continua subindo nesse intervalo, a gente entende que o tratamento clínico isolado falhou. Ah, entendi. Porque o pulso sob pressão gera aquela síndrome compartimental intraóssea, né? Exato. O objetivo não é só limpar, é descomprimir para salvar a vascularização que sobrou. Agora é minha vez de perguntar. Imagina o transoperatório de um lactente com suspeita de abscesso subperiósteo na tíbia. Certo, manda. Você abriu tudo e não achou pus no canal medular de cara. Qual a técnica correta de drenagem nesse cenário específico? Essa é boa. Costuma pegar muito residente de surpresa. O reflexo seria procurar em outro lugar, mas no lactente o correto é usar uma broca para fazer pequenos furos através da cortical até chegar no canal medular. Justamente para aliviar aquela pressão intraóssea. Exatamente. Aí, se ao fazer esses furos você notar saída de pus, a gente escala a conduta. Usa um osteótomo e remove uma pequena janela óssea. Mas olha, tem que ser muito cuidadoso para não fazer uma janela grande demais, sabe? Sim, senão vira um ponto de fraqueza mecânica enorme para o osso da criança, né? Isso. Cria um stress riser monstruoso e pode causar uma fratura patológica fácil. Bom, minha vez agora. Mudando da fase aguda para a crônica. Qual é o objetivo principal, o grande pilar da cirurgia na osteomielite crônica? Olha, o pilar é a erradicação da infecção através de um desbridamento que a literatura chama de radical, o famoso tipo tumoral. Tipo ressecar com margem, como em oncologia? Isso mesmo. Tem que fazer a sequestrectomia, remover todo o osso morto que serve de bunker para a bactéria, até chegar no osso sangrante. E depois focar no manejo adequado do espaço morto que vai ficar lá. Mas espera aí, e se o paciente for muito debilitado? Tipo, um idoso frágil, diabético, com problema renal, a gente sempre vai fazer esse desbridamento super agressivo? Não, de jeito nenhum. É aí que a teoria bate na realidade da enfermaria. Se for um hospedeiro tipo C, na classificação de Cierne e Mader, aquele que não suportaria a agressividade cirúrgica, a gente muda a chave. Ah, o foco vira puramente paliativo, então. Exato. A gente opta por um desbridamento bem mais limitado ou supressão com antibióticos a longo prazo. Às vezes até a amputação primária é uma opção melhor, porque reabilita o paciente muito mais rápido do que múltiplas cirurgias. Tratar o doente, não a radiografia, né? Mas beleza, digamos que a gente fez o desbridamento radical. Isso vai deixar um buraco, um espaço morto gigante. Como a gente preenche isso? Só a vez de perguntar. Beleza, vamos lá para o arsenal contra o espaço morto.
Como funciona a técnica do bolsão de pérolas, o Antibiotic Bead Pouch, e qual é o propósito dela? As famosas pérolas de cimento, a gente usa correntes de pérolas feitas de PMMA impregnadas com antibiótico. O detalhe é que tem que ser um antibiótico termoestável. Tipo a gentamicina ou vancomicina. Isso, porque o cimento ferve na hora de polimerizar, né? Aí a gente preenche o defeito com essas pérolas e sela a ferida com um filme impermeável tipo Ioban. E qual a vantagem de fechar assim? Isso garante uma concentração local altíssima de antibiótico nos tecidos. E o melhor é que não dá toxicidade sistêmica para o paciente, certo? Certo, o rim agradece. Mas vale lembrar aos nossos residentes que isso não é definitivo. Tem que levar o paciente de volta a cada 72 horas para lavar e trocar tudo. Com certeza. É controle de danos. Bom, vamos seguir para a reconstrução definitiva. O que é a técnica de Masquelete e por que ela revolucionou o tratamento desses grandes defeitos ósseos? Essa é fantástica, tipo engenharia de tecidos na prática. É uma técnica em 2 estágios. Primeiro, você coloca um espaçador de cimento em bloco com um antibiótico na falha óssea. E aí vem a grande sacada dessa técnica, né? Exatamente. Depois de umas 6 semanas, o próprio corpo reconhece aquilo como corpo estranho e forma uma membrana supervascularizada ao redor desse cimento. É muito doido. Nossa, o corpo reage criando um envelope vivo. Sim, funciona como uma estufa biológica, tipo uma forma de bolo vascularizada. Aí no segundo estágio a gente tira o cimento, preserva essa membrana intacta e enche ela com enxerto ósseo esponjoso. E essa membrana protege o enxerto, né? Exato. Ela isola o osso novo e impede que ele seja reabsorvido pelo corpo. Genial. Minha vez de perguntar. E no caso da clássica técnica de enxertia óssea aperta, a técnica de Papinal, como é que ela funciona na essência? Bom, a base do Papinal exige paciência. A ideia é deixar a ferida aberta após o desbridamento. A gente espera o tecido de granulação saudável preencher todo o leito do defeito ósseo. Demora um bocado, né? Demora, mas quando forma aquele tapete vermelho vivo e denso que é impermeável a infecções, a gente coloca o enxerto esponjoso direto sobre ele. E hoje em dia a gente acelera muito isso usando a terapia de pressão negativa, o famoso curativo a vácuo, o VAC. Exato, o VAC revolucionou o Papineau, drena o edema e acelera a granulação, absurdo. Mas vamos focar em parte moles e fixação agora, porque a instabilidade perpetua a infecção. Sim, e osso exposto sem cobertura simplesmente morre. Então, minha vez. Se a gente perde a cobertura de pele na tíbia, quais retalhos musculares a gente usa classicamente para os terços proximal, médio e distal da perna? Bem decoreba de sobrevivência cirúrgica essa. Para o terço proximal, o clássico é rodar um músculo gastrocnêmio. E para o terço médio? Para o terço médio a anatomia muda, então a gente usa o músculo sóleo. Agora, o terço distal é um deserto anatômico. Ali não tem músculo sobrando, então geralmente exige transferência microvascular. O famoso retalho livre da plástica, né? Isso mesmo. A plástica tem que entrar em campo, senão o terço distal fica condenado. Bom, mudando para a instabilidade. Hastes intramedulares com cimento antibiótico são ótimas. Como um residente pode moldar o cimento no transoperatório sem grandes tecnologias? A engenharia estilo MacGyver da ortopedia. A gente usa um simples dreno de tórax de silicone. Mistura o cimento rápido e injeta dentro do tubo de silicone com pressão. Antes de começar a polimerizar, claro. Isso. Aí insere uma haste metálica, tipo um pino de Ender, bem no eixo central do tubo. Quando o cimento endurece e esquenta, a gente simplesmente corta e descasca o tubo de silicone. Fica um cilindro perfeito. Sim, liso e pronto para ser inserido no canal. Prático e muito barato. Minha vez de perguntar. E quando não dá para colocar metal dentro do canal de jeito nenhum? O método de fixação externa como o Ilizarov é super citado. Quais são as vantagens dele aqui? Bom, a principal vantagem imediata é que ele afasta o metal do foco de infecção. Ele estabiliza tudo de fora para dentro. O que é fundamental numa osteomielite. Exato. Além disso, o superpoder dele é que ele permite fazer o transporte ósseo, aquela osteogênese por distração, para tratar defeitos segmentares gigantes de até 15 centímetros. Mas cá entre nós, na prática da enfermaria, o Ilizarov dá um trabalho enorme, né?
Nossa, altíssima morbidade. O tecido mole sofre atrito com os fios o tempo todo. A infecção no trajeto dos pinos é quase uma certeza. O residente passa a vida no ambulatório passando antibiótico oral para essas infecções superficiais. Pois é. Exige muito do psicológico do paciente. Falando em trabalho para o residente, e os sistemas de drenagem fechada de sucção, tipo a técnica de Lautenbach? A taxa de sucesso é alta, uns 85%. Mas qual é o pesadelo na enfermaria? O pesadelo é a hidrodinâmica. O problema é a oclusão frequente. O pus da osteomielite é espesso, cheio de fibrinha, osso morto, então o catéter de sucção entope muito fácil. Nossa, e aí o líquido de lavagem entra, mas não sai, né? Exato. Gera um abscesso sob tensão iatrogênico, a perna incha muito, dá um trabalho enorme para a equipe da enfermagem e os residentes ficarem desobstruindo o dreno várias vezes ao dia. Um sofrimento crônico. Bem, o paciente saiu da sala de cirurgia, mas as armadilhas continuam. Vamos para a última sessão. Pós-operatório imediato e complicações. Manda! O que você tem de cenário clínico aí? Falando de cuidado básico de imobilização. Quais são os ângulos ideais para imobilizar com tala gessada um paciente que fez drenagem na tíbia? A mecânica do repouso no leito. A regra de ouro é imobilizar o tornozelo a estritos 90 graus, na posição neutra, e o joelho a 20 graus de flexão. Para evitar o encurtamento do tendão de Aquiles. Exatamente. Se o pé cair, a fáscia e o gastrocnêmio encurtam irreversivelmente. Dá um trabalho hercúleo para a fisioterapia depois. E de quebra, protege o osso enfraquecido contra uma fratura patológica espontânea. Perfeito, evitar iatrogenia. Minha vez de perguntar. A gente usa veículos de antibióticos biodegradáveis, tipo o sulfato de cálcio, para evitar uma segunda cirurgia de retirada, certo? Certo. Mas qual é o principal falso alarme que isso gera no pós-operatório? Aquele que assusta todo mundo na enfermaria. E o terror é real. Esse material causa uma drenagem serosa estéril que é muito, muito severa. Vaza um meio litro de líquido claro pela ferida. O residente olha e já acha que a infecção purulenta voltou com tudo, né? Exato. Imita clinicamente uma falha catastrófica. Mas na verdade não tem bactérias. O paciente não tem picos de febre novos, as culturas vêm negativas, é só um seroma causado pela acidez da degradação do material. Tem que ter sangue frio e só trocar o curativo. Fundamental ter essa calma. Bom, e sobre controvérsia pós-operatória? Quanto tempo deve durar o antibiótico sistêmico depois do desbridamento radical na osteomielite crônica? Olha, se juntar 5 chefes numa sala, saem 5 protocolos diferentes. Não tem um consenso absoluto. A tradição antiga manda fazer 6 semanas na veia, mas a tendência hoje é questionar isso. Baseado nas margens da cirurgia que foi feita. Sim, exatamente. Eles avaliam se a cirurgia foi realmente curativa, tirando todo o osso com margem limpa, ou se foi apenas paliativa. Se foi paliativa, vira terapia de supressão por meses. A personalização é a regra agora. Entendi. E, para fechar nossa rodada de flashcards, qual é a complicação maligna super temida da osteomielite crônica de longa data, aquela que tem fístula drenando há décadas? Essa é a que muda o jogo. É a transformação maligna, a famosa úlcera de Marjolin. O mais comum de aparecer ali nas bordas da fístula é o carcinoma espinocelular. Acontece em 0,2 a 1,6% dos casos, né? Isso. E, infelizmente, se a biópsia confirmar, o tratamento deixa de ser infecção e vira câncer. É indicação formal para amputação localizada ampla para salvar a vida do paciente. Não dá para automatizar curativo crônico no ambulatório. Tem que estar sempre de olho. Com certeza. Bem, antes da gente terminar, queria deixar uma reflexão rápida para os nossos residentes. Pensem sobre o papel microscópico do biofilme bacteriano. O biofilme, a raiz de todo o mal na ortopedia. Exato. As bactérias formam esse escudo espesso de glicocálice na superfície dos implantes e do osso morto, o que torna os antibióticos sistêmicos quase inúteis, forçando toda essa cirurgia mecânica bruta que a gente discutiu hoje. Entender o biofilme é entender o limite da farmacologia. É algo super importante para investigar nos estudos da semana. O papo estava muito bom, mas agora é hora de partir para o estudo ativo. Ouça quantas vezes for necessário até você se familiarizar com o conhecimento. Depois use papel e caneta para fazer um checklist do que você lembra.
E o que você esqueceu, marque para revisar com maior frequência. Por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista. We will be back. Bye bye.